Em 1999, assinou a sua primeira coluna para o jornal O Globo. E em novembro de 2012, foi internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, após um agravamento de uma gripe do tipo influenza A, gripe A. Passou 23 dias lá em 2012 sob cuidados, metade deles na UTI, foi um quadro bem difícil. Recebeu alta em 14 de dezembro e em 3 de janeiro do ano seguinte escrevia sua primeira coluna para o jornal O Estado de São Paulo. São mais de 60 livros publicados, que já venderam milhões de exemplares. A Juliana já destacou alguns aqui, né, como O Analista de Bagé, A Comédia da Vida Privada. Foi responsável também pela criação de personagens emblemáticos no Brasil, como a Velhinha de Taubaté e o Detetive Ed Morte. Só para citar algumas das façanhas deste grande escritor brasileiro, Luiz Fernando Veríssimo, falecido hoje em Porto Alegre. Tem mais lá em GZH, estou lendo aqui um pouco do histórico do Luiz Fernando Veríssimo, publicado agora em GZH, no nosso portal, no nosso espaço de notícias. A importância do Luiz Fernando Veríssimo também, além, claro, da cultura e de toda essa produção, né, de mais de 60 obras, era uma referência também praticamente na educação, porque era uma referência para estudo de gênero literário, para estudo do texto dele. Era impossível a gente, na escola, na faculdade de jornalismo, não falar sobre gêneros literários e passar pelas produções do Luiz Fernando. E durante esses últimos tempos, né, Ju, tu acompanhaste também esse período em que ele ficou cuidando da saúde no bairro Petrópolis, na casa onde ele morava, e sempre ainda atento, né, às informações do mundo aqui fora, vamos dizer, enquanto estava mais recluso, né? Não deixou de se atualizar, sempre ligado no que estava passando nas ruas, na vida, enquanto estava cuidando da sua saúde, né? Juliana, deixa eu colocar na conversa quem conhece melhor ainda, como escritor, como amigo, Luiz Fernando Veríssimo. Cíntia Moscovitch, escritora, amiga da família. Bem-vinda aqui ao Gaúcha. Hoje não é um bom assunto, mas nós temos que saudar a história, o legado que vai deixar Luiz Fernando Veríssimo, falecido hoje aqui em Porto Alegre. Bom dia, Cíntia. Bom dia. É uma tristeza. Bom dia, gurias. É uma tristeza. Eu estou na Alemanha, eu estou em Dresden e eu acabei de subir para o quarto, eu estava arrumando minhas coisas, eu saio amanhã. E a gente estava postergando a notícia e a gente não queria ouvir a notícia e, bom, me pega aqui uma tristeza isso, é uma tristeza. A gente não quer ouvir porque, como vocês estavam falando, é uma parte importantíssima da nossa história literária e cultural que vai embora. É uma parte importantíssima da história afetiva, porque o Luiz Fernando, a Lúcia, os filhos, o Pedro, a Mariana, a Fernanda, todo mundo eram muito agregadores e sempre colaboraram muito, uniram todo o pessoal em torno da vida deles e fizeram com que a vida cultural se integrasse também graças à figura da família deles, da casa deles, como fazia o Érico e a Mafalda. A casa deles era um ponto de gregário, um ponto de referência da vida cultural porto-alegrense e brasileira, né? Quando foi teu último contato com ele, a última conversa, Cíntia? Olha, faz algum tempo, porque eu sempre chegava na casa deles, eu tinha levado um chocolate Diet para o Luiz Fernando e eu falei com ele, fiquei muito chateada, mas acho que faz mais de um ano. E algum tempo atrás a gente saiu com a Lúcia e com a Fernanda, junto com a agente literária nossa, mas eu não entrei para ver o Luiz Fernando. Eu não vi o Luiz Fernando. Faz mais de um ano que eu não tinha visto ele. Eu só vi a Lúcia o Pedro e a Fernanda. Uhum. Como amigo, né, nessa convivência, qual é a principal imagem que fica do Luiz Fernando para ti? Aquela que nem todo mundo conhece, né? O que os fãs conhecem o trabalho, né, as publicações, mas tu conhecia ele na intimidade, no dia a dia. Não, era só aquele olhar dele que dizia tudo. O Luiz Fernando não era de muitas palavras, né? Nunca foi nem em público, nem no privado, mas era um olhar mais doce do mundo e um olhar muito significativo, né? E aquele tinha uma linguagem de braços, né? Que era assim, as mãos para trás,
era assim, bom, pode vir conversar, as mãos na frente, assim, não estou muito afim. Eram... Boa! Ele não... Body language do Luiz Fernando. Mas ele sempre era muito acolhedor e os olhos dele diziam tudo, né? Era uma coisa muito, muito adorada. E era um gênio com as palavras, né? A coisa mais difícil do mundo o Luiz Fernando fez, que era o humor. Né? E o humor absolutamente humano, sarcástico e inteligente. Uma coisa brilhante e dificílima, né? Ô, Cíntia, aqui a Juliana Bublis falando, diz uma coisa na Juliana, tua concepção. Oi, tu foi patrona da Feira do Livro, é professora de escrita criativa, né? Tu tá muito envolvida com esse universo literário. Qual é a grande obra, qual é o livro, se tu pudesse escolher um deles, assim, que é a obra que todo mundo devia ler, né? Que tu gostaria de indicar agora? Para quem está conhecendo o Fernando Veríssimo agora, né, acho que também essa partida dele serve também para isso, para a gente difundir a obra, o legado dele, né? Olha, Juliana, assim, meu amor, eu acho que tudo que tu vai indicar uma obra, tu deixa outras de fora, né? Sempre escolher sempre é relegar a segundo plano. Mas tem uma coisa do Luiz Fernando que é a sátira, o humor, o sarcasmo, aquele olhar muito, muito oblíquo, né? E eu adoro, sempre que eu falo de humor, tem uma parte do Luiz Fernando que é o Ed Morse, que ele faz uma sátira com o James Bond, ele fala assim, Ed Morse, que é o detetive dele que trabalha numa galeria que a gente imagina que seja a Galeria Minescal em Copacabana, né? Que é a coisa mais ridícula, é o detetive mais ridículo da face da terra e não pode chamar brasileiro. E a essência da brasilidade eu acho que está no Ed Morse, né? E aquele olhar do Veríssimo também se desvela nesse personagem que ele criou. Então, sempre que eu vou trabalhar o humor, eu acho que o suprassumo da obra do Veríssimo é o humor, esse olhar tão afiado, é o Ed Morse. Mas, gente, tem todas as crônicas do Veríssimo, a história da vida pública e da vida privada, que a gente não pode deixar nunca de olhar. Mas o Ed Morte tem aquele humor dele que ele dá gargalhado sozinho. E não é um humor escrachado, não é um humor fácil, tudo ao contrário, né? E revela muito da nossa alma, do que a gente é em essência. E é o que o Luiz Fernando fazia melhor, né? Esse olhar profundo, assim, um olhar de raio-x que pegava a nossa alma e expunha para o mundo. Amado, adorado Luiz Fernando. Cíntia Moscovitch, muito obrigado pelas lembranças aí do amigo e nossos sentimentos. Obrigada, meu amor. Obrigada por lembrar ele e homenagear ele. Bom trabalho para vocês, gurizada. Para quem está chegando agora, Juliana Bublis trouxe a informação, faleceu durante a madrugada, a informação chegou, a gente não tem ainda a confirmação se foi a noite passada ou já no início de madrugada. Luiz Fernando Veríssimo, que estava hospitalizado aqui em Porto Alegre, internado desde o dia 11 de agosto no Hospital Moinhos de Vento, sem ainda a divulgação por parte da família do serviço do funeral, do horário, do local para a despedida dos amigos e também dos fãs. Juliana, fica o espaço aberto, qualquer novidade é só entrar aqui e nos chamar, tá certo? Perfeito, vamos lá, a gente volta a falar aí, já estou em contato com a família aqui, tá bem? A gente ao longo do Gaúcho hoje vai trazendo mais repercussões, trazendo também o serviço, né? Certamente muitos fãs vão se for um funeral, um velório aberto ao público, muita gente vai lá para se despedir, tem muitos fãs. E a gente vai trazer ao serviço tão logo a família faça o comunicado. E nós vamos ouvir trechos de uma entrevista do Luiz Fernando Veríssimo no Encontros com o Professor. No primeiro trecho, ele fala de onde saíam tantas ideias para escrever. Isso varia muito, né? Às vezes tem um assunto assim que está no ar, que está sendo comentado, que a gente quase que se obriga a comentar, né, também. E às vezes a gente chega na hora de escrever e não tem assunto, né, daquele branco, então tem que apelar para ficção. E o que ajuda muito a gente é que crônica é um gênero muito indefinido, né? Crônica pode ser o que a gente quiser, pode ser um comentário sobre qualquer assunto, futebol, política, o que seja. Pode ser uma ficção também, pode ser um delírio até, né? Entrevista para o professor Rui Carlos Osterman, também uma perda do jornalismo, da cultura,
deste ano, falecido também em 2025. Em outro trecho da entrevista, fala sobre o jazz, porque além de escritor, Luiz Fernando Veríssimo também era músico. As pessoas falam na banda do Luiz Fernando Veríssimo, sempre faço questão de dizer que a banda não é minha. A banda é muito boa, tirando um ou outro metido a músico, os músicos de verdade são muito bons. O tipo de jazz que a gente prefere é aquele jazz que não é antigo, mas também não é muito moderno. Falou sobre o que lia, afinal. Quais eram os escritores preferidos de Luiz Fernando Veríssimo? Eu, infelizmente, tenho lido pouco ficção, né? Eu sempre li muito, mas ultimamente tenho lido mais para me informar, tenho lido mais sobre política, economia, história e tal. Mas eu tenho alguns autores favoritos, Moacir Scliar, por exemplo, que é um gaúcho também, né? Tabajara Ruas, que é outro gaúcho, Rubem Fonseca, eu acho um grande escritor. Eu acho que é por aí. Luiz Fernando Veríssimo, filho de Érico Veríssimo. O que disse sobre o pai? Ele era um pai carinhoso, né? Não era muito... o trabalho braçal de criar os filhos foi a minha mãe que fez, né? E alguns livros eu lia, quando ele estava escrevendo, eu lia quando saiu o papel da máquina, eu lia, né? Caso do Tempo e o Vento, por exemplo, que o fato de ele ter uma projeção como escritor também influiu nas minhas lembranças dele, etc. Ele era um homem introvertido, eu acho que eu diria. Talvez as pessoas não saibam que ele era um ótimo ator, né? Em casa, com a família, com os outros não, mas com a família e tal, ele tinha uma veia histriônica, né? Ele gostava de imitar os parentes, a família dele, os tios, os avós, né? Que ele imitava com muito humor, mas com muito carinho também, né? E ele era um ótimo ator. Um pouco da entrevista, trechos do que disse Luiz Fernando Veríssimo no Encontros com o Professor para Rui Carlos Osterman. Luiz Fernando Veríssimo, grande torcedor colorado. E agora nós vamos conversar com mais um amigo, uma pessoa muito próxima, que além da obra, conhecia na intimidade. Luiz Fernando Veríssimo, professor Luiz Augusto Fischer, muito bem-vindo. Nossos sentimentos pela perda do amigo, bom dia. Pois é, bom dia. Sim, é um momento triste, né, de lembrar tudo que ele nos proporcionou. Aliás, eu também sou colorado, então também tem essa outra tristeza, né? Mas realmente é um momento, enfim, como mesmo ele tendo vindo já de uma jornada difícil, né, nos últimos tempos, sempre é um momento assim que a gente tem que parar e respirar de novo e olhar o legado que ele deixou. Né? E que legado é esse na sua avaliação, professor? Pois é, eu mesmo estava pensando, assim que eu soube da notícia agora também de madrugada, quer dizer, no começo da manhã agora. Por um lado tem a literatura dele, que é evidente, né? Uhum. Não deve ter tido, eu arriscaria dizer, talvez na história do Brasil, um cronista que tenha alcançado tantas esferas de influência, né? Porque, por um lado, era o cronista diário de jornal, como foi na Zero, como foi, enfim, em outros jornais, no Globo e tudo. E por aí ele agradava, né, alcançava gente comum, digamos, né? Por outro lado, foi o sujeito que começou a entrar em seletas, né, em agrupações de crônicas, em livros, na escola. Então, e ele fez muito sucesso, desde o meu tempo de aluno, lá nos anos 60, 70 na verdade, a gente já lia ele assim com muito prazer, com muita vivacidade, né, por causa do humor e das tiradas e tudo isso. Né? Mas dá para lembrar também o seguinte, especialmente durante o governo do Fernando Henrique, ele foi um sujeito que, assim, talvez o único cronista a ser comentado pelo presidente da República mais de uma vez, né?
porque o Luiz Fernando costumou pegar no pé do Fernando Henrique e tal, por causa daquela coisa do esqueçam o que eu escrevi, né? Que parece que não foi bem a frase que ele disse, mas o conteúdo era esse. E o Luiz Fernando cobrava ele na crônica, e aí em entrevistas coletivas, o Fernando Henrique, que era um sujeito letrado e um sujeito interessado em cultura também, um cara requintado, respondia, dizia, não é bem assim, hoje o Luiz Fernando Veríssimo disse tal coisa. Quer dizer, então, só por aí a gente tem uma ideia assim, do alcance, né, que ele teve, quer dizer, foi de alto a baixo e tal. Isso sem falar nos textos dele para a televisão e para o cinema, né? Quer dizer, ele escreveu quadros para o Jô Soares, desenvolveu personagens, ele foi adaptado em filmes, em séries, né, para a TV pelo Jorge Furtado, enfim, é realmente um cara assim cujo alcance é inimaginável para qualquer outro cronista brasileiro. Eu comentava mais cedo aqui, professor, que não deve ter sido fácil a estreia, porque ser filho de Érico Veríssimo e começar uma carreira na literatura, a comparação era natural por parte dos leitores no primeiro momento, até que ele se consolidou como Luiz Fernando Veríssimo, filho do Érico, mas Luiz Fernando Veríssimo. Exatamente. E durante muito tempo ele era cobrado pelo romance que ele devia escrever, né? Justamente tendo como parâmetro a obra do pai dele, né? E, enfim, isso ao longo do tempo apareceu muito. Ainda tinha uma coisa nos anos 70, assim, de que o grande gênero era o romance, que, né, para o cara provar que era realmente escritor, tinha que ter romance. E ele, de fato, escreveu depois, sei lá, uns 7 ou 8 romances, né? Mas ele dizia que só escrevia romance por encomenda, porque, enfim, o natural dele era esse, era um trabalho mais típico de jornalista, no sentido assim de ser uma coisa do dia a dia, de comentar o assunto, né, desse momento. Ele gostava muito do cotidiano. Isso, e numa época ele fazia, para nós colorados era uma maravilha, porque nas segundas-feiras sempre o texto dele na 0 Hora era sobre futebol, né? Então mesmo quando a gente perdia vergonhosamente, sempre tinha uma consolação, que era ler o comentário que ele ia fazer, que de algum modo nos livrava daquele peso, né, de alguma derrota e tal, e ao mesmo tempo celebrando as vitórias também, né? Sempre foi muito agudo nisso. Luiz Augusto, queria perguntar sobre essa diferença, até entra um pouco nisso da inspiração para os textos dele, enfim, do dia a dia, mas dessa diferença muitas vezes do que se representava quem conhecia, como tu conhecia ele de perto, de ser uma pessoa daqui a pouco mais calma, mais tímida e às vezes apresentar conteúdos no texto de um sarcasmo, de um bom humor, que daqui a pouco não era exatamente parecido com ele como pessoa no dia a dia. Isso é verdade? Era bem assim? Ou com vocês, com os amigos, com família, na intimidade, ele era essa pessoa também? Bom, eu não sei se eu posso ser considerado alguém da intimidade da casa. Eu conheci bem, conheço a família e tudo, né? Mas, enfim, posso dar um depoimento disso, de que realmente, assim, todos os momentos que eu convivi com ele, sempre foi uma pessoa muito agradável, interessante, sempre teve tiradas boas, né? Sempre teve momentos, enfim, em que a verve de linguagem dele aparecia, mas no mais era isso mesmo, era um cara bastante quieto, gostava de observar as coisas, né? Então acho que coincide a fama dele e o jeito dele de ser, né? Realmente era um cara introvertido, e isso provavelmente terá sido uma vantagem dele como observador das coisas, né? As pessoas tímidas, em geral, têm isso, assim, quando elas conseguem se manifestar, muitas vezes vem, assim, uma observação muito aguda, muito fina de algo que não foi percebido, né? Eu sempre me lembro do primeiro livro dele, que é o Popular, que é uma reunião de crônicas e tal. Esse personagem, o Popular, eu me lembro quando eu li, enfim, eu era jovenzinho, né? Mas nunca me esqueci, assim, dessa sacação dele, que foi essa, digamos, de um tímido observador, né? Que a crônica dizia mais ou menos assim, que todo mundo achava que o Popular era aquele cara que dava entrevista, assim, tipo, sei lá, tinha tido um assalto, aí aparecia um Popular dando uma entrevista. E o Luiz Fernando, na crônica, defende que não, que o Popular é o cara que está olhando o outro dar entrevista. O cara que está com um pacote embaixo do braço, saindo do serviço e tal. Então é um pouco a posição dele, assim, né? O cara que estava perto, mas ao mesmo tempo estava observando. E eu acho que é mais ou menos esse, assim, a configuração que eu imagino, pelo menos, né, do temperamento dele. Professor Luiz Augusto Fischer, muito obrigado aí pelas lembranças. Um bom dia para o senhor e nossos sentimentos mais uma vez. Eu que agradeço, e vamos celebrar a memória dele e vamos preservar agora lendo, né? E,
enfim, evocando todas essas histórias que a gente tem com ele, tá bom? É verdade, fica vivo nos livros, nas crônicas, nos textos que publicou. Muito obrigado. 7h29, eu adoro uma crônica que ele escreveu sobre a verdade e mentira, é a aliança o nome do texto, né? E basicamente ele contava a história, era um cara aí na faixa dos 40 anos, voltando para casa, daí furou o pneu. Daí ele vai ali para consertar o pneu, né, para trocar o pneu, e daí tem uma dificuldade com o macaco, né, em resumo, né, e daí perde a aliança cai, daí pega, né, vai óleo no dedo, cai ali, vai no bueiro, cai a aliança. E daí ele vai indo para casa tentando, pensando, o que eu vou dizer, né? Ele vai criando as possibilidades, né? O que a minha mulher vai dizer? E daí ele chega, eu vou pegar o texto aqui, eu vou ler o final do texto, tá? Daí o que aconteceu, né? Que ele chega em casa e daí, que fim levou a aliança? E ele disse, tirei para namorar, para fazer um programa e perdi no motel. Não tenho desculpas. Se você quiser encerrar nosso casamento agora, eu compreenderei. Ela fez cara de choro, depois correu para o quarto e bateu com a porta. 10 minutos depois reapareceu. Disse que aquilo significava uma crise no casamento deles, mas que eles, com bom senso, a venceriam. E ela disse, o mais importante é que você não mentiu para mim. E foi tratar do jantar. Sensacional a história. Se ele contasse a verdade, ela teria brigado e tinha acabado com o casamento. É por isso que às vezes a mentira funciona bem. E a sacada que ele tem, né? Isso aqui é o típico texto dele, assim, de a sacada, né? De tirar ideias assim sensacionais.